Olá, é, eu sou o Matheus Noel e eu tô com o Bruno aqui comigo. Esse é o nosso TFC para FEC na Unicamp. O nosso tema é o efeito Chorus Ensemble para instrumentos percussivos. O nosso orientador foi o professor Tiago Tavares e esse trabalho foi realizado no segundo semestre de 2017. A nossa motivação é que para muitos projetos de produção musical, é, várias unidades do mesmo instrumento são usadas, né? Gravar todos esses instrumentos ao mesmo tempo pode ser impraticável por falta de espaço e por precisar de muitos músicos. O overdub é a técnica padrão, né, que consiste em você fazer várias gravações independentes e depois empilhar elas juntas, mas ela consome muito tempo, porque você tem que gravar a mesma faixa várias vezes. Gasta muito tempo de estúdio. Uma alternativa é um efeito que simula, né, outros instrumentos a partir de um sinal original, que é o efeito Chorus Ensemble, que é o que é explorado nesse trabalho. O efeito é alcançado criando três cópias do sinal original, chamadas de vozes, e diferenciando essas cópias do sinal original através de linhas de atraso. Cada uma das cópias tem duas componentes de atraso associada a ela. Uma componente fixa, que representa o espaçamento entre os músicos, e uma componente variável, que cria pequenas desafinações entre os músicos e que também representa as diferenças nos instantes em que as notas são tocadas. Cada voz tem um ganho associado a ela, no caso A, B e C. Então essas cópias, essas vozes são somadas de volta ao sinal original. Para o programa funcionar melhor, o atraso variável DDN é gerado com um oscilador pseudo-aleatório. Ele é feito fazendo um sample and hold de um gerador de números aleatórios, e depois que é o primeiro gráfico que tem ali em cima, e depois esse sinal ele passa por dois filtros passa-baixa para suavizar a curva. Então esse sinal é usado como o gerador de atraso variável. Quando você soma um sinal com uma versão atrasada do mesmo, isso vai causar um efeito chamado filtro Combi. Ele pode ser observado no lado esquerdo da tela no gráfico, né, onde a gente tem esse filtro para diferentes valores de A, para diferentes amplitudes do sinal atrasado, e para um atraso de D igual a 1. A gente vê que quanto menor a amplitude do sinal atrasado, né, menor vai ser o efeito desse filtro. É por isso que os ganhos A, B e C que a gente tinha no slide anterior são sempre menores do que 1. Para tentar compensar esse efeito, a gente criou um compensador para o filtro Combi, onde a gente rastreia as frequências de mínimo do filtro e passa o sinal original por um banco de filtros passa-baixa, que estão selecionando essas frequências de mínimo. Depois que passa por esse filtro de passa-baixa, os sinais são somados, passam por o ganho e depois eles são somados junto com o sinal de saída das linhas de atraso. O sistema completo, com compensador de filtro de Combi embaixo e as linhas de atraso em cima, pode ser visto nesse slide. Bom, para nós verificarmos se o nosso efeito programado ficou bom, nós realizamos um teste perceptual de audição, na qual foi feito da seguinte maneira. Nós realizamos três tipos diferentes de gravação, uma em um estúdio profissional e duas no home studio, para uma bateria de porte pequeno, uma bateria de porte médio. E em cada gravação nós tínhamos quatro tipos de áudio. Três áudios obtidos através do nosso programa, cada um com uma característica, um número de vozes adicionais, né? Uma voz adicional, duas vozes adicional e três vozes adicional. E também tínhamos um áudio obtido utilizando o efeito de overdub, que é o efeito que é comumente utilizado. Nós realizamos essa pesquisa via questionário online e os áudios eles eram distribuídos de maneira aleatória nos vídeos que a gente colocava. Após o pessoal responder, nós dividimos eles em quatro grupos, que eles variavam conforme a vivência musical que aquela pessoa possuía. Se ela tinha vivência musical, se ela tinha experiência, mas não no samba, e se ela tinha vivência no samba e há bastante tempo no samba, mais de 5 anos.
Nós realizamos a gravação em estúdio profissional em São Paulo, com a ajuda da bateria da Mocidade Unida da Moca, e a gravação caseira foi realizada aqui em Campinas. Nós vamos colocar um vídeo de como funcionou esse teste online. Após coletarmos todas as respostas, foi possível fazer algumas análises estatísticas. No teste, consistiu em dois tipos de pergunta. A primeira pergunta, a gente perguntava para os entrevistados qual dos áudios eles consideravam mais natural entre aqueles 4 áudios. O que a gente percebeu? Um pouco mais da metade acabou preferindo os áudios com o efeito overdub, ou seja, a técnica que já é utilizada. Mas também vimos que uma parte considerável, 37% das pessoas, escolheu um dos áudios obtidos pelo nosso programa como o mais natural. Nós separamos esse mesmo tipo de pergunta e analisamos por grupo. E o que a gente consegue perceber? Quanto menos vivência musical, menos vivência no samba, mais eles preferiram os áudios com o nosso efeito programado como mais natural do que o overdub, conforme o gráfico na direita superior. E também vimos que quando eles preferiram os áudios do nosso programa, eles preferiram os áudios com uma e com 2 vozes. Outro tipo de pergunta que a gente tinha era que eles tinham que classificar cada áudio numa nota de 1 a 10 quanto à naturalidade do som, ou seja, o quanto aquele som parecia mesmo um naipe de caixa sendo tocado. A gente conseguiu ver que os áudios com uma voz e 2 vozes ficaram uma nota muito próximo da média, o overdub foi o que teve a melhor nota e o áudio com 3 vozes teve uma nota um pouco baixa. Conseguimos notar também que o desvio padrão entre essas notas estava muito grande, ou seja, o teste estava muito subjetivo. Separando um pouco mais, a gente viu que por tipo de grupo, quanto menos vivência musical, menor era o desvio padrão entre a média da nota de cada áudio. Ou seja, o grupo que tem menos vivência musical, para eles, todos os áudios eles eram meio parecidos, eles obtiveram todos mais ou menos a mesma média. Já para o grupo com mais vivência musical no samba, eles conseguiam diferenciar mais qual áudio era mais natural e qual áudio era menos natural. E podemos observar também que nos tipos de gravação, a gravação no estúdio profissional, os efeitos eles tiveram a melhor nota. Com isso, a gente resolveu fazer uma análise de variância e um teste de Tuck para ver se dentro daquela gravação no estúdio profissional, se tinha algum áudio que ele era algum efeito que ele era mais significativo do que outros efeitos. E a gente pôde perceber que para o grupo 1, com menos vivência musical, praticamente nenhum áudio tinha muita diferença significativa. O overdub ele tinha diferença significativa para praticamente todos os grupos, menos para o grupo 3, que tanto o overdub como o áudio com uma voz, eles tinham diferenças significativas para os outros áudios. Terminada a análise, percebemos que o overdub ainda é mais aceito, soa mais natural do que o efeito como foi implementado agora. Mas dentro da análise do nosso efeito, a gente pode ver que com uma voz ele funciona melhor do que com 2 vozes, e com 3 vozes ele não funciona tão bem. Uma das possíveis causas disso é que a gente só tem um gerador pseudo-aleatório associado às 3 vozes.
E como é esse gerador que cria as desafinações entre as vozes, pode ser interessante então ter um oscilador pseudo-aleatório associado a cada uma das vozes. Isso pode melhorar a contribuição da terceira voz e da segunda voz pro efeito. Outra possível causa são os ganhos A, B e C de cada voz, que o ganho C da terceira voz é muito menor que o ganho A, para minimizar os efeitos do filtro Combi. A gente poderia subir esse ganho, mas teria que trabalhar mais no compensador do filtro Combi para ele poder compensar não só o filtro da primeira voz no sinal original, mas também da segunda e da terceira voz, e o filtro criado entre uma voz e outra. Então, para concluir, o trabalho foi satisfatório, não foi tão bom quanto o overdub, mas possíveis pontos a melhorar foram encontrados, fazendo a análise estatística da percepção que as pessoas tiveram do programa. É isso, muito obrigado por ouvir.